Sob a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão solene da Câmara Municipal de Cataguases, destinada a homenagear Vossa Excelência, a Defensora Pública Geral do Estado de Minas Gerais, doutora Andréia Abrita Garzon. Hoje, dia 12 de fevereiro de 2004, nessa cidade de Cataguases, Minas Gerais. Doutora Andréia, doutora Eliane, demais autoridades. Permita-me que eu possa dizer da minha satisfação e da minha alegria de poder ver essa solenidade. E quem trouxe a Defensoria para Cataguases fui eu. Comigo na Secretaria de Justiça, ela foi ampliada e nós fizemos o primeiro concurso de defensores públicos. E nós conseguimos nomear 60, depois mais 60. Aí a sequência fez com que outros defensores chegassem até aqui. E isso, para nós, era uma luta que a gente, como advogado, já vinha há muito tempo travando, porque defensoria pública com justiça paga era impossível. Os escrivães não concordavam, os escrivães brigavam com os advogados, ficavam inimigos, mas não deixavam fazer defensoria pública. Até o momento em que o Estado assumiu essa responsabilidade e passou a remunerar o serventuário. Aí a defensoria progrediu e vai se instalando pouco a pouco. Ainda falta muito, mas hoje já podemos dizer que a defensoria é uma conquista. Essa conquista nós devemos a todos aqueles que trabalharam por ela, para que nós chegássemos até aqui. E nesse instante a gente tem que homenagear a Eliane, a gente tem que homenagear a doutora Andréia. A Eliane é porque desbravou aqui e ficou fazendo defensoria pública com essa dificuldade que a Cataguases nos mostra. E a Andréia, eu era secretário da Justiça e ela chegou lá representando uma turma de concursados. Queriam as nomeações, é claro, e eu prometi a ela que o governador ia fazer as nomeações. Mas ela tanto insistiu, que eu falei assim: você está sendo escolhida para ser oradora. Isso que você falou comigo, você fala no discurso que eu quero ouvir. E ela falou, ela falou reclamando da demora do governador. Mas o governador já estava propenso a atender, tanto que logo em seguida foi tudo atendido. E ela, naquela ocasião não, tinha um outro que era chefe na ocasião, mas não era do quadro não. Mas ela demorou a ser a advogada geral. Acabou sendo, merecidamente, e eu espero que fique por muito tempo, até aposentar. E gostaria de dizer mais o seguinte: ela é nossa conterrânea. O avô dela é o Oswaldo Abrita, do grupo da Verde, do grupo intelectual da revista Verde. E por isso nós temos com ela um carinho muito especial, para dizer que ela é cataguasense, é nossa. Eu gostaria de dizer, doutora, que nós conseguimos uma conquista. Essa conquista vai perdurar muito tempo. Eu faço votos que ela consiga se estabelecer, se estruturar melhor. Hoje eu estava falando com o meu substituto, estava falando com ele que são 5 defensores, e hoje só tem 3. Então é um apelo que eu lhe faço. Nós precisamos complementar os outros 2. Pedido de um velho companheiro seu, que hoje já é até aluno, né? Hoje eu sei que está mandando. Mas eu gostaria de dizer que a Defensoria Pública é uma conquista que os advogados conseguiram, ao longo do tempo, fazer com que ela se instalasse, se estruturasse. Vai se aperfeiçoando pouco a pouco e a cada dia melhor servindo ao povo. Haverá um momento em que todo o povo será atendido, como já vem sendo, né? Já a maior parte é de justiça gratuita, porque o povo não pode pagar as custas que eles nos cobram. Enquanto isso, meu abraço, muitas felicidades para você, e não se esqueça de Cataguases. Volte sempre, porque Cataguases sabe que você é cataguasense. Eu não poderia deixar de me manifestar diante das suas palavras. E o tempo, com os caprichos que lhe são peculiares, nos armou
essa agradável surpresa, porque eu jamais poderia imaginar, naquela época, enquanto Vossa Excelência, secretário de Justiça, nos atendeu, nosso grupo, lutando pela nomeação, que eu vivenciaria esse momento de tamanha honra para mim, de ser homenageada nessa terra, que é a nossa terra, e merecer palavras do Senhor. Eu não poderia jamais imaginar, naquele momento da minha vida, que isso um dia pudesse acontecer comigo. Mas tolos e infelizes aqueles que acreditam que a história começou porque eles chegaram. Eu sei que tenho milhares de defeitos, mas reconheço uma virtude, que é uma virtude em mim, que é valorizar e entender que nada seria possível se as pessoas não viessem antes. O Senhor veio antes, representando significativamente um bandeirante na história da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. E certamente isso é devido ao seu pensamento humanista, democrático, desabrido para as questões do povo. Porque só um homem com a sua sensibilidade poderia enxergar, há mais de 20 anos atrás, a necessidade e a importância da Defensoria Pública para o Estado Democrático de Direito. Fiquei absolutamente emocionada e encantada quando o senhor lembrou do nosso encontro no seu gabinete. E o senhor realmente falou: você é a oradora da turma. Diga o que disse para mim aqui no seu discurso, do qual, na minha pequenez, eu encaminhei cópia com honra ao secretário de Justiça do Estado de Minas Gerais, porque o senhor me pediu cópia do discurso, e até hoje, nos meus alfarrábios, eu mantenho uma cópia da cópia que lhe encaminhei, como algo absolutamente dignificante na minha história. E sobre esquecer Cataguases, eu finalizo com um trecho do poema do meu avô, Oswaldo Abrita. Cataguases, eu jamais poderia esquecê-la, porque se algum dia eu a esquecesse, sentiria certamente um grande remorso. Muito obrigada, porque o senhor passou pelo meu caminho e pelo caminho da Defensoria Pública. A paixão é uma dor momentânea, uma coisa estranha, fácil de esquecer. Já o amor é uma coisa maluca, que destrói e machuca, não dá para entender. Como pode, de uma simples paixão, o amor renascer? Você me enganou, me pediu para voltar. Não sabia que mais uma vez iria me apaixonar. No começo é paixão e no fim o amor. No começo você estava comigo e depois me deixou. Você sabia que aquelas loucuras não eram paixão. As loucuras que faziam eram coisas do meu coração. Se eu soubesse que você era fria, eu não te mostrava a paixão, muito menos o amor que eu tanto sonhava. Cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu.
certamente já descobriram que existem milhares de formas de ser livre. A poesia liberta, a música liberta, a arte liberta, mas nós, da Defensoria Pública, nós, desta Casa Legislativa, desejamos a vocês a liberdade que todo homem almeja, que é viver para além das grades. E certamente com essa experiência que estão vivendo na carceragem, de poder ter contato com a música, com a poesia, que é a alegria da alma do homem, vocês vão superar isso, vão encontrar a liberdade plena e vão permanecer nela para sempre, porque todo homem nasceu para ser livre. Muito obrigada, e saibam que vocês motivam a Defensoria Pública a continuar trabalhando e lutando por cada um de vocês, porque nós acreditamos sinceramente que todo homem é muito maior do que seu erro. Muito obrigada pela homenagem, foi um espetáculo. Eu quero apertar a mão de vocês. Eu posso? Com licença. Vontade, doutora. E sintam-se todos homenageados por todos nós. Em maio do ano passado, eu tive contato com uma grande alma, Feliciano Tavares Monteiro, lá na Vila Catita, em Camaçari, no interior do Brasil, interior da Bahia. Ele fez um trabalho belíssimo, cujo título era Catalisador Social, Defensoria Pública, Catalisadora Social. Catalisador Social. Defensoria Pública. Quase um penúltimo aceno, degrau bem afastado da fama, dadivoso, alentador, competente, reparador, sereno. Por que não? Qual a lótus, flor de lótus, vizinha da lama. Leque de opção aos assistidos, aos desolados, aos carentes, cujo baralho não contém as. Se há tortura, sofrimento e gritos sufocados, todos buscamos por alguma Andréia, Eliana, Davi e Bruno. Qual a injustiça sempre esmoreça e Quixote abata a burocracia? A esperança espera que recresça uma muda de Andréia, Eliana, Davi e Bruno em cada dia. A Defensoria Pública não apenas interessa aos carentes, mas à própria democracia. As consequências da atuação da Defensoria Pública têm reflexo direto com a pacificação social e o advento de uma sociedade mais justa, muito mais justa e muito mais igualitária. Ressalto que a demanda de assistidos é intensa. Aqui em Cataguases são centenas de atendimentos por mês. Eu sou testemunha disso. Gostaríamos muito, meus colegas, meus amigos, povo de Cataguases, de que conceitos como justiça, cidadania, direitos humanos, participação popular e, por que não, autonomia da Defensoria deixassem de ser apenas teorias e discursos. Ganhassem vida, normatização, passando a marcar a história de cada um de nós, vocês, defensores, e nossa também, de nossas comunidades, que tão bem conhecem e reconhecem os préstimos nos melhores trabalhos, competentes, na forma da lei sempre. Doutores, doutoras, Cristiane, William, Maria Filomena, Eliana, Davi, Bruno e Andréia. Órgãos presentes da Defensoria Pública nas suas atuações. Nós reconhecemos o trabalho de vocês. Nós vangloriamos Cataguases por ter uma grande Defensoria Pública instalada em nosso município. Que nós possamos mover mundos, nós possamos dar braços, nós possamos
unirmos para que cada vez mais a Defensoria tenha melhores condições de trabalho, tenha melhores salários para os defensores, porque é disso tudo junto que nós teremos muitos reeducandos como esse de hoje. Parabéns, defensores e defensoras. E nosso muito obrigado. Hoje é perceptível o trabalho incansável em defesa do cidadão. Noite de homenagem a esse órgão que merece todo o nosso respeito e nossa admiração. Queremos agradecer, em nome de todos os vereadores, a doutora Andréia Brita, a doutora Eliane Espíndola, ao ex-prefeito William Lobo de Almeida, ao ex-secretário de Estado de Justiça, doutor Tarcísio Henrique, ex-prefeito, que não mediram esforços ao governo do Estado, que não mediram esforços para trazer a Defensoria Pública, esse grande e importante órgão para a nossa cidade de Cataguases. Parabéns, Cataguases, parabéns à Defensoria Pública. Hoje, ao ver o nosso querido doutor Tarcísio falar, passei pela história da minha vida, quando então, ele, secretário de Interior e Justiça, o doutor Bruno Lombardi, chefe da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, a quem tive um estreito contato e que me incentivou, naquela ocasião, quase a deixar os quadros de delegado de polícia para me ingressar na Defensoria Pública. Sabia que o encargo era muito grande e tinha certeza que eu não iria dar conta. Doutor Bruno, naquela ocasião, me incentivou muito e eu estive propenso a deixar os cargos da nossa querida Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Como estava quase no fim de carreira, resolvi continuar naquela árdua luta. Doutora Andréia, nossa conterrânea, doutora Andréia Brita, da família Brita de Cataguases, neta do nosso querido poeta Oswaldo Brita, um dos participantes do grupo da Verde, o movimento modernista de Cataguases. Vossa Excelência, como nossa conterrânea, recebeu o título de cidadã honorária de Cataguases, otorgado pelo vereador Antônio Beleza, que foi o autor do título em 2009. Eu presenciei e vivenciei a alegria de Vossa Excelência em ser oficialmente cidadã honorária de Cataguases. Acho que Cataguases lhe deve muito. Acho que vários esforços foram feitos para que aqui se instalasse a Defensoria Pública Regional Mata 2. Esforço da Câmara Municipal daquela ocasião, esforço do ex-prefeito William Lobo e, principalmente, a audácia, a ousadia e a determinação de Vossa Excelência em implantar aqui uma regional que eu sei, presenciei, vivenciei, desafiando algumas forças políticas da região, implantou e fez a sua vontade. Nós somos agradecidos à senhora. O povo de Cataguases reconhece o trabalho árduo que foi feito. E agora, esta Câmara homenageia Vossa Excelência com esse título, que, conforme o nosso presidente, na sua infinita sabedoria, disse: é simples, é singelo, mas é do fundo do coração do povo de Cataguases. Aprendi
com ex-presidente da Ordem, saudoso vereador Augusto Cunha Neto, que essa casa é o pulmão do povo. Aqui tem a mais alta representatividade do povo de cataguasense. Aqui está aglomerado todos os segmentos da sociedade de Cataguases. Esteja certo que Vossa Excelência está sendo abraçada e homenageada pelos mais de 80 mil habitantes de Cataguases, com esse ato e com esse gesto. Indispensável falar da luta da doutora Eliana Espíndola. Conheço essa luta antiga, essa luta dela como uma das pioneiras aqui em Cataguases, nessa bandeira levantada pela Defensoria Pública. Reconhecemos o eficiente trabalho feito por Vossa Excelência. O nosso amigo defensor público, Davi, chegou para ficar. Chegou e se instalou com sua simpatia, com seu atendimento, com sua capacidade jurídica, o qual eu sou testemunho ocular, às vezes nas labutas do Fórum da Comarca, sei da capacidade do doutor Davi, e tenho certeza, doutor, Cataguases lhe é grato. Espero, sinceramente, que vocês levem desta casa uma recordação agradável de reconhecimento. Não vou falar sobre a instituição Defensoria Pública, porque depois dessa aula brilhante do meu colega de tribunas, Zé Augusto Titonelli, desnecessário se faz com um poema imenso desse. Não vou falar de defensoria, porque depois das palavras do nosso vereador Valmir Linhares, desnecessário se faz qualquer argumento a respeito da instituição. Mas falo das pessoas, que pouca gente conhece esse coração imenso de Vossa Excelência. Esteja certo, Cataguases lhe abraça fraternalmente. Muito obrigado. Eu quero agradecer, como prefeito de Cataguases, o atual prefeito, eu estou prefeito, eu quero te agradecer muito, porque o que o Serafim disse, a gente tem conhecimento que você trouxe para Cataguases, e a gente sabe que trazer as coisas para Cataguases é muito difícil. E muitas das vezes a gente traz e outros levam o nome, mas desde que tragam, é importante isso. E você enfrentou, que a gente sabe, um poderio político forte, que é numa cidade vizinha, e trouxe para Cataguases este órgão regional que está funcionando muito bem. Isso é de pessoas como você, que faz por Cataguases, porque infelizmente Cataguases é reconhecida, vamos dizer até mundialmente, pelas suas pessoas, pelas suas artes, em céu aberto, pelos seus cidadãos, mas é uma cidade que precisa ser mais respeitada. Na hora de ir tirar as coisas de Cataguases, que há muito tempo, às vezes, vem ser tiradas, você trouxe para Cataguases uma coisa. Agora, recente, trouxemos uma coisa importante para Cataguases, que é o Hospital Nível 2, para a cidade de Cataguases. São pessoas assim, que nós precisamos, que sejam cataguasenses, e pessoas que tenham sensibilidade por Cataguases. Porque Cataguases, na hora de arrecadar, se diz
Não estou aqui falando mal de nenhuma cidade. Nós somos a 5ª cidade em população da Zona da Mata. Na hora de recolher os impostos, aqui se recolhe, se você juntar os impostos recolhidos, 2 cidades que já foram menores do que Cataguases, que é Muriaé e Ubá. Se você recolher os impostos, somar os impostos federais ou estaduais, somando as 2 cidades, não dá de Cataguases. Então, eu quero te dizer de coração, além de ser uma pessoa inteligente, uma jovem muito bonita, posso lhe garantir que é de pessoas assim que a cidade de Cataguases precisa. Nós precisamos muito de alavancar essa cidade e espero contar sempre com você na sua caminhada, como disse aqui, que você ajude a nossa querida Cataguases, porque a Cataguases não pode ser esquecida. É uma cidade que teve um grupo de pessoas, não só por isso. Cataguases é, indubitavelmente, uma cidade culta, uma cidade que tem os seus filhos, não só o passado. Hoje temos Luiz Rufato, o maior escritor do país, que é de Cataguases. Certo? Então, eu só tenho a agradecer a você, de todo o coração, o empenho de ter trazido para a nossa querida Cataguases a regional da Defensoria Pública. Muito obrigado. E saiba que essa homenagem é muito importante para a gente, porque a gente, quem não quer ser valorizado, né? Mas o que eu tenho para dizer é que a gente quer fazer muito mais, né? A Defensoria é uma instituição que tem um potencial de transformação social, de engajamento em diversas áreas de atuação, que as pessoas às vezes nem têm conhecimento, né? Porque a Defensoria Pública ainda é uma instituição nova, que está crescendo, que está se desenvolvendo, que no plano legislativo ainda carece de alguma regulamentação, carece de reconhecimento também orçamentário para melhor estruturação, mas a gente valoriza muito o que é feito aqui em Cataguases, né? O apoio que a gente recebe da Câmara Municipal, sempre que a gente precisa, qualquer coisa, a gente entra em contato e é na hora da Prefeitura Municipal, que é representada pelo excelentíssimo prefeito, também um apoio sensacional que nós recebemos, uma estrutura sem a qual a gente não poderia trabalhar aqui, né? Então a gente só tem também a agradecer os aplausos, as congratulações, mas nós também agradecemos a vocês todo o apoio que vocês têm dado. Muito obrigado. Essa homenagem que nos está sendo feita, à nossa Defensora Pública Geral, e gostaria de agradecer ao senhor, Fernando, por ter nos proporcionado, aberto a casa, a Ana, né, que com tão boa vontade preparou tudo, aos vereadores, Augusto Titonelli, meu grande amigo, que com certeza teve grande participação nisso tudo, aos demais vereadores, doutor Serafim, e aos outros vereadores a quem eu cumprimento e agradeço imensamente. Não é a primeira vez que eu me fiz presente nesta casa. Em outras legislaturas, estive aqui por vários motivos, né, e sempre trazendo os assuntos Defensoria Pública. Já tivemos aqui várias discussões importantes, interessantes, onde o assunto, né, Defensoria Pública, assistência social, ressocialização estavam presentes. Então, essa casa realmente é a casa do povo, né? E eu gostaria de acrescentar do povo e do povo menos favorecido pela sorte,
né, mais questionado, aquele povo que sofre por não ter o devido acesso aos seus direitos. E para isso nós contamos muito com o apoio do Legislativo. O Poder Legislativo, sem dúvida nenhuma, é de grande importância, porque vocês é que fazem, né, as leis, vocês na função principal, né, de vereadores, vocês então elaboram as leis municipais no âmbito da sua competência. Então, senhores vereadores, eu gostaria de pedir, né, aos senhores que lembrassem sempre, quando estiverem legislando, quando estiverem trabalhando, que lembrassem do povo e principalmente do povo carente, do povo que são nossos assistidos. Nós precisamos de leis mais humanas, de leis que atendam às necessidades dos nossos assistidos. Leis que realmente façam a diferença no sentido de proporcionar uma maior dignidade para o nosso povo de Cataguases, esse povo tão sofrido, né? Na sua grande maioria. A grande maioria da população de Cataguases, como o José Augusto salientou, são nossos assistidos. Eu posso dizer que a maioria da população de Cataguases já passou ou são assistidos nossos na Defensoria Pública. E a gente sabe das necessidades. Eu posso dizer aos senhores que, com certeza, eu já presenciei defensores aqui de Cataguases, né? Já presenciei, por exemplo, vou citar aqui o doutor Davi, chorando junto como assistido, por não ter mais o que fazer, não tinha mais realmente como ajudar, juridicamente falando. Já presenciei o doutor Bruno, aqui em Cataguases, desolado no final da tarde. Será que vai dar tempo daquela pessoa ser internada, ser transferida? E aí a gente corre lá no judiciário. Aqui, doutor, não tem jeito não, se morrer vai ser culpa tua. E a gente faz isso. A gente faz isso todos os dias, senhores vereadores. Todos os dias, todos os dias. E aí, de repente, eu vejo determinadas situações que realmente me fazem pensar. A Defensoria Pública é uma escola de vida. Eu vejo que as pessoas que passam por ali, cada uma do seu jeito, cada uma com sua história, cada um nos trazendo seus problemas, nos deixam também muitas lições. E com certeza nós defensores, aqui a doutora Filomena está concordando comigo, né, os defensores, doutor William, doutora Cristiane, doutora Andréia, que tanto já trabalhou na frente, né, na área criminal. Como é difícil a nossa função, como é difícil. Não é só uma profissão, não, é uma missão. E é uma missão que a gente tem que se comprometer todos os dias em realizar, porque não é fácil. Não é fácil, nós encontramos muitos obstáculos, mas esses obstáculos a gente vence. Por quê? Porque o amor aos assistidos, ele se torna coisa tão inerente que a gente se considera, a gente traz o problema para a gente e ali o assistido não vai até a gente vai até o assistido. E isso, eu tenho certeza que eu estou falando em meu nome, em nome dos defensores, de todos os defensores. E a nossa história, senhores vereadores, é tão verdadeira que eu tenho como provar que esse amor à defensoria, ele entra pela pele, e chega ao sangue, vai para o coração e não sai mais. Se os senhores olharem ali, os senhores vão ver os estagiários da defensoria, e 2 ex-estagiários da defensoria, Nayara, Andressa. Eles podem sair, mas eles estão sempre lá na defensoria.
Eles sempre estão querendo voltar. E os estagiários da Defensoria, eles sofrem com a gente também, eles aprendem desde o começo, não tem que ir lá, vai lá no juiz, enquanto não despachar, você não sai de lá, não. Vai lá e fica lá. E eles sabem, eles aprendem isso. Bom, valorizados como deveríamos ser, realmente nós não somos. Nós não somos ainda valorizados pelo governo, pela política. Aí eu fico pensando, a quem interessaria uma defensoria pública fraca? A quem interessaria que a defensoria pública não alcançasse o patamar que lhe é devido? Porque nós não estamos pedindo nada além do que nos é devido. Nós estamos pedindo o que é previsto na Constituição da República, o que é previsto na nossa lei orgânica, o que é previsto no Código de Processo Civil, Código de Processo Penal. Enfim, é só isso. Nós queremos que nos reconheçam como órgãos de execução, não só responsável pela tutela individual, mas não. Nós somos responsáveis, nós, defensores públicos, nós somos responsáveis por garantir a dignidade da pessoa humana. E aí, nesse garantismo da dignidade da pessoa humana, nós agimos e temos que agir na tutela coletiva. Nós aqui em Cataguases, nós entramos com a ação civil pública e fiscalizamos estabelecimentos. É função da Defensoria Pública fazer isso também? Já me perguntaram. É função da Defensoria Pública fiscalizar o hospital, fiscalizar as entidades onde recuperando os nossos assistidos estão internados. É função da Defensoria? É função. Onde um carente, onde um assistido estiver, a Defensoria tem que estar e vai estar. Uns querendo, outros não querendo, mas a Defensoria vai estar. Porque nós somos lutadores. Nós aprendemos com a população mais carente e eles sobrevivem. De uma forma ou de outra, eles sobrevivem. Na última hora, a gente consegue aquele medicamento, a gente consegue aquela transferência, a gente consegue aquele habeas corpus. Enfim, pode ser na última hora, mas a gente consegue. Nós somos lutadores, está na nossa alma. Se nós não fôssemos, certamente não continuaríamos defensores públicos. Certamente já teríamos saído. Porque realmente é uma luta diária. E é uma luta que, embora os estagiários também saiam, nossa, estamos muito cansados. Muito cansados. Mas não existe um dia que a gente não tenha também algo para comemorar, algo que a gente conseguiu. Então, sim, nós já choramos com assistidos, já rimos com assistidos. Nós temos assistidos que vai lá só para nos ver, só para dar aquela conversadinha básica, né? Perguntar como é que está, e aí, queria ver, né? Queria conversar. Temos a Marluce, né? Que é nossa assistida preferencial lá na Defensoria. Enfim, nós temos os nossos casos, sim, mas queremos ser respeitados. Nós queremos, senhor Fernando Pacheco, presidente dessa casa, que outras casas, que outras autoridades nos reconheçam pelo que somos. Ou seja, nós temos as mesmas prerrogativas que tem o Judiciário, que tem o Ministério Público. E, infelizmente, às vezes, nós somos confundidos com promotores, nós somos confundidos com advogados dativos, nós somos confundidos com outras profissões, não que sejam menos dignas ou mais dignas, nada disso, mas nós temos a nossa função, nós temos a nossa denominação, nós somos defensores públicos.
essa gente boa de Cataguases, essa gente boa da Princesa da Mata, cidade na qual eu sempre me senti filha. Eu fui criada, nascida e criada, ouvindo histórias de Cataguases. Belas histórias, porque meu avô, Oswaldo Abrita, e para mim, o grande Oswaldo Abrita, poeta, foi um dos ases de Cataguases, na visão dos modernistas em 1922, quando Cataguases, essa cidade, né, e a época ainda muito pequena, porque hoje é uma grande cidade, levantou para o Brasil e para o mundo uma nova maneira de pensar, de escrever, de fazer poesia. E, para mim, Oswaldo Abrita é uma grande figura que sempre iluminou os meus caminhos. Eu não conheci o meu avô. Ele morreu aos 33 anos, sem deixar bens. Foi o primeiro juiz da cidade de Carandaí. Recentemente foi escrita uma tese de doutorado como tendo Oswaldo Abrita na condição de precursor da lei de improbidade administrativa, porque ele desbancou em Carandaí o então chamado coronelismo. Eu tenho honra de ser neta de Oswaldo e tenho honra de ser de Cataguases, porque apesar de não ter nascido aqui, admirando meu avô, ouvindo histórias maravilhosas da vida dele, que nasceu em Cataguarino, mas cresceu e criou-se aqui. Eu sempre me senti, é engraçado isso, né? Coisas que a gente não pode explicar. Eu sempre me senti cataguasense. Pulei carnavais fantásticos aqui na minha meninice e sempre me senti da terra. E quando fui agraciada com o título de cidadania honorária, isso efetivamente formalizou um sentimento que na condição de cidadã já carregava comigo. Eu me sinto em casa aqui. Eu tenho parentes aqui, minha mãe até pediu para eu fazer uma visita amanhã. E essas homenagens, elas refletem na minha família como se tudo estivesse sendo feito mais uma vez para o vovô Oswaldo. Então minha mãe hoje está em festa. Ela já é idosa, meu pai também já é idoso. Eles têm uma certa dificuldade em se locomover, mas certamente mais honroso do que receber uma homenagem é merecer a homenagem. Razão pela qual, depois de tudo que foi dito, né, o vereador Augusto, o vereador Serafim, o presidente dessa casa, o senhor prefeito, eu não sou digna dessa homenagem tão gigantesca. Eu não mereço essa homenagem. Mas eu ouso recebê-la. Ouso recebê-la pela minha instituição, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, pelos meus amigos, defensores públicos, e também ouso recebê-la em nome do meu avô, o grande Oswaldo Abrita, que eu tenho certeza que está com as estrelas e certamente na condição de avô coruja, que eu sei que ele teria sido, porque não teve oportunidade de conhecer os netos em razão da morte prematura, deve estar muito orgulhoso de mim. E isso me faz muito feliz, muito feliz. E mais do que feliz, muito honrada. E receber a homenagem em nome da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais,
pelo trabalho desenvolvido na minha instituição, eu tenho a dizer que é imensa a solidão das palavras diante da emoção que eu sinto. Porque eu poderia passar aqui horas, e certamente tornaria absolutamente enfadonho esse momento, contando casos, experiências, alegrias, tristezas de momentos que marcam a vida da gente na condição de defensor público. E enquanto a Eliana, minha amiga, falava, eu fiquei pensando, pessoas que, eu confesso, hoje não me lembro mais o nome delas, mas me ensinaram tanto. Eu já atendi várias pessoas, seres humanos iguais, meus semelhantes, com fome. Crianças com fome. E uma vez deixaram uma para mim na sala de audiência. Uma vez eu atendi uma senhora e ela tornou-se minha amiga, a Neuza. E ela me procurava insistentemente todo dia a Neuza estava lá para saber do marido dela. Condenada a 30 anos por latrocínio, que eu, em uma revisão criminal, consegui absolver por negativa de autoria. E um dia eu estava muito assoberbada e cansada com a lida diária, e chegou a Neuza com aquela ladainha, e eu falei, Neuza, aqui, eu não trabalho só para você não, querida. E ela olhou para mim com os olhos cheios de água e disse, mas eu só tenho a senhora, doutora. Histórias absolutamente comoventes, quando uma vez ousando, desafiando mesmo tudo o que eu tinha aprendido, eu entrei em plenário de júri com uma tese única de negativa de autoria, porque o assistido me convenceu da história dele, que ele não era o autor do crime, com 2 confissões na polícia e em juízo. E ele foi absolvido. E o promotor depois veio me dizer, olha, eu não fui à réplica porque eu ainda não tenho a grandeza de vir à réplica e dizer, a defesa me convenceu. E depois de uns meses, esse menino, ele tinha uns 22 anos na época, me procurou na minha sala, com um bebê no colo, e falou, doutora, esse é meu filho. Eu trouxe esse menino para a senhora conhecer a alegria do filho de um homem livre e inocente. Teve uma vez também que, junto com Maurício Campos, ele foi defensor público, depois secretário da Defesa Social. Eu estava fazendo uma audiência, entraram na sala e falaram, doutora, um réuzinho da senhora, que eu só chamava de réuzinho, um réuzinho da senhora fugiu da carceragem. Eu falei, e aí? Estão caçando ele lá fora. Eu saí correndo ali na Augusto de Lima, com um salto alto sempre, né, Leandro? Furei o esquema de segurança, policiais fortemente travados. Onde que ele está? Onde que ele está? Falaram que ele entrou na igreja. Eu fui caminhando para a igreja e os policiais pararam. Maurício Campos me segurou, me sacudiu no meio da rua. Sua louca, você quer morrer? E eu disse, comigo aqui, ninguém põe a mão nele. Ninguém! E a polícia foi ficando sem graça e tal, e conseguiram me recolher. E ele fugiu. Essa é a missão da gente, eu costumo dizer. E outro dia, conversando com o professor Anastasia, ele falou, você está feliz? Eu falei, muito, porque o Estado me paga para fazer o bem. Esse é um privilégio de poucos. Um privilégio de poucos. E olhando esse Estado, tão sem defensoria pública, norte de Minas, praticamente sem defensoria pública. Mas para que a defensoria pública? Por que a defensoria pública? E eu fico pensando que ali,
onde não há defensoria pública, certamente Davi, aquela mãe vai chorar a morte do filho por falta de remédio. Aquela mulher vai chorar na noite escura a solidão de ter sido espancada e não ter a quem recorrer. Aquele encarcerado vai padecer as mazelas de não ter a sua pena acompanhada e talvez pague muito mais do que deva. Aquele idoso vai ter o seu direito de preferência desrespeitado e a porta da justiça vai estar fechada para milhares de pessoas do povo brasileiro que, em regra, é o povo que a gente assiste, é o nosso assistido, é o nosso réuzinho, é a nossa Neuza, é a nossa Marluce, porque eles têm rosto, eles têm história, eles têm cheiro, e às vezes dizem assim, que cheiro esquisito, e eu digo, é cheiro ruim, porque quando um cheiro é bom, você fala que cheiro gostoso, e quando você fala que cheiro esquisito, é porque o cheiro não é bom, porque a carceragem não cheira bem. Porque às vezes aquela senhora que veio caminhando quilômetros a pé, suando, para levar o varal de soltura do marido dela, ela não cheira bem. Mas a gente ama essas pessoas, a gente chora com elas, a gente ri com elas, porque a gente vê nessas pessoas o nosso semelhante. A gente vê nessas pessoas a razão de existir da nossa instituição que a gente ama. E por isso, aonde tiver uma pessoa humilde, com direito aviltado, a gente vai estar lá, lutando por ela, lutando pelos direitos de cada cidadão. E uma vez, um caso meu virou notícia no portal do STJ, porque eu cheguei no STJ para absolver uma senhora que tinha tentado furtar 2 vidros de esmalte. Tudo bem que era esmalte Risqué, que vem com proteínas, né? Mas a imprensa choveu. Eu me senti absolutamente famosa. Televisiva, escrita, pedindo, né, como é que foi isso e tal. E numa determinada entrevista, filmada, num determinado momento, desmontando os aparelhos, o repórter virou para mim e falou assim, eu posso fazer uma pergunta para a senhora? Minha? Eu falei, claro, fique à vontade. Não, mas não tem nada a ver com a gravação. Eu falei, não, fique à vontade. O que deu na cabeça da senhora de ir até o STJ para defender uma mulher que furtou um vidro de esmalte? Eu falei, eu ganho para isso. Eu fiz porque a minha razão de viver é fazer isso. E eu cito meus casos porque eu trabalhei neles, mas essa é a causa de viver da Eliana, do Davi, da Cris, do William, da Filomena, da Filó. E há que se questionar, ultrapassados quase 30 anos da Constituição Cidadã de 88, onde a Defensoria Pública ganha status constitucional e nós estamos convencidos de que não há Estado democrático de direito sem Defensoria Pública e que a miséria é muito mais do que sentir fome. A miséria, muitas vezes, é você bater numa porta que nunca se abre, porque você tem um direito e não pode exercê-los, porque você não tem dinheiro, e querem chamar isso de Estado democrático. Certamente, passados 30 anos, a gente olha com satisfação, com alegria, um judiciário estruturado.
A gente olha com satisfação e com alegria um Ministério Público estruturado, porque à medida que as instituições se fortalecem, quem ganha é o povo, é a sociedade. Mas aí a gente olha para a nossa instituição e fala, por quê? Por que nós ficamos para trás? Será que a Defensoria Pública é uma instituição menor? Então a Defensoria Pública é uma instituição menos importante. E aí, se você fizer a reflexão, você vai dizer, não, eu não concordo com isso. Mas então por que, passados 30 anos da Constituição Cidadã, a gente não caminhou como as outras instituições? A gente não recebeu o respaldo como as outras instituições. E eu deixo aqui a reflexão para os presentes, para o Executivo, para o Legislativo. Será, Eliana, que o direito que a gente defende, os direitos que a Constituição colocou para a Defensoria resguardar, são direitos menores? São direitos menos importantes? E se você entender que o direito da Marluce, que o direito da Neuza e que o direito de milhares de Josés e de Marias que a gente atende é um direito pior do que o meu direito, do que o seu direito, aí a gente vai concluir que a Defensoria Pública não precisa existir. Eu não mereço essa homenagem maravilhosa, grandiosa, absolutamente significativa. Ela não tem nada de simples. Ela não tem nada de singela. Não por mim, mas eu aceito, em nome dos 592 defensores públicos do Estado de Minas Gerais, que, como eu, amam a Defensoria Pública e dedicam a vida ao cidadão carente. Assim como a Casa do Povo, que é o Legislativo, assim como o Poder Executivo, quando legitimado pelo povo. Termino citando a Constituição, porque todo poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido. Muito obrigada. Fiquei muito feliz quando soube, principalmente do empenho da senhora doutora Andréia para trazer essa regional para Cataguases. Né? A nossa cidade, que acostumou a ver outras cidades sendo prestigiada, tendo esse prestígio da senhora, com certeza, sente-se muito valorizada. Isso é muito importante. Tá? Muito obrigado. A senhora não sabe o quanto a senhora nos faz feliz. Nosso presidente já falou muito bem a respeito da Defensoria Pública, e eu tenho, assim, para mim a figura da Defensoria Pública é da doutora Eliane. Tive o prazer muito grande, a felicidade de ser professor com ela durante um tempo num curso de Direito, e sempre vi o carinho com que ela tem com esse trabalho. Né? Respeitava também a cátedra, né, como professora, mas eu sempre vi o carinho que ela tem pela Defensoria Pública. E eu, nas palavras do Fernando, eu fui vendo a doutora Eliane, né, essa responsabilidade com esse direito igualitário, de levar a quem precisa e a quem tem vez, a voz. Então eu tenho na pessoa dela a figura da Defensoria. E vendo vocês juntas, e sabendo desse empenho da senhora, para que nós tivéssemos essa regional, eu fico muito feliz. É uma parceria, né, que tenho certeza já está estabelecida há muito tempo, e que nessa continuidade, quem vai ganhar é a nossa Cataguases. Nós somos, cada um de nós, representantes do povo, né, vereadores que somos, eleitos que fomos,
Então nós temos a oportunidade aqui de falar em nome desse povo e trazer o agradecimento de Cataguases, que às vezes nesse momento não consegue nem abranger o quanto a senhora está nos prestigiando, o quanto a senhora está nos felicitando com essa decisão. Muito obrigado, que Deus continue abençoando a senhora e que as suas decisões sempre tenham um quê de Cataguases nela, porque aí nós vamos crescer na certeza de que pessoas como a senhora olham para a nossa cidade com o respeito que ela merece e no potencial que ela tem. Boa noite e muito obrigado às duas. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade e confiança depositada em mim pelos vereadores da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Cataguases. Digo que é muito honroso poder representá-los e que é também uma responsabilidade muito grande, mas irei sempre esforçar-me para corresponder a essa tarefa tão importante. Senhoras e senhores, amigos de Cataguases, nesse dia de hoje, estamos cumprindo com o compromisso de homenagear formalmente nossa Defensora Pública Geral do Estado de Minas Gerais, doutora Andréia Abrita Garçom. Dentre todas as suas funções já desempenhadas, e são inúmeras, a Defensora Pública Geral do Estado de Minas Gerais possibilitou que a nossa cidade fosse referência em defensoria pública no Estado de Minas Gerais. Cataguases hoje, graças à doutora Andréia e sua equipe, tornou-se uma das sedes regionais da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. É de extrema importância, relevância e resolutividade ter nossa cidade no cenário estadual como uma das sedes regionais, doutora. Cataguases merecia tudo isso e temos muito a agradecer a Vossa Excelência. A Câmara Municipal de Cataguases tem orgulho de prestar essa humilde homenagem e, ao mesmo tempo, agradecer pelos bons serviços prestados, tanto pela Defensoria local, regional e estadual, prestados não só a este município, mas a todo o nosso estado e a todo o país, porque somos estados federados a uma nação, então, fazendo aqui, atingimos ao país também. A Defensoria, talvez, a mais importante instituição de acesso ao cidadão que precisa de tratamento digno às suas necessidades mais prementes. É muito triste as pessoas não poderem fazer valer os seus direitos por não ter acesso aos bens e aos serviços essenciais que são direito delas. Nossa Defensoria Pública de Cataguases exercita com muita qualidade esse direito inerente ao cidadão, que por motivos circunstanciais não é provido às vezes de condições para se autodefender. Entendo que o Estado social democrático de direito, na sua plenitude, é exercido quando temos incluídos os atendimentos prestados pelos defensores públicos. Vejo claramente o direito do cidadão ser respeitado em muitas situações, mas é inegável que quando a Defensoria Pública atua, esta condicionante é muito mais visível e emblemática. O poder econômico às vezes oprime, mas a Defensoria é sempre libertadora para oferecer uma mão amiga. Muito obrigado a toda a Defensoria Pública de Cataguases, muito obrigado a toda a sede da Defensoria Pública Regional Mata 2, muito obrigado a toda a Defensoria Pública Geral e muito obrigado especial à doutora Andréia Abrita Garçom, que proporcionou à nossa cidade, essa importante missão de prestar esse exercício de cidadania de forma bem democrática e justa. Para mim, a Defensoria é como um sacerdócio. Não basta saber para ser, tem que querer ser. Por tudo que você nos confiou com a Regional Mata 2, eu quero agradecer essa oportunidade que você deu a Cataguases e dizer a você, Vossa Excelência, doutora Andréia Abrita Garçom, muito obrigado.